Meus amores, nessa sexta a gente reservou um tempinho aqui do nosso programa para falar sobre um problema que atinge muitos brasileiros e que atrapalha inclusive no nosso rendimento, no nosso trabalho. As dores de cabeça, a enxaqueca. E para falar sobre isso, um especialista no assunto, a gente recebe hoje o neurologista Luiz Eduardo Bellini. Seja muito bem-vindo, viu, Luiz Eduardo? Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, prazer é meu. E a gente já estava até conversando aqui, né, sobre outros assuntos importantes para serem abordados. Logo, logo vocês conferem todo esse conteúdo. Hoje, então, reservando o nosso tempo para falar da enxaqueca, é muito comum as pessoas sofrerem de dores fortes de cabeça. Mas como é que em casa a pessoa consegue identificar e, inclusive, conseguir distinguir o que é uma dor de cabeça passageira e de uma enxaqueca, doutor? Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. É um tema bastante relevante. No consultório de neurologia, 90% do motivo de consulta é dor de cabeça mesmo. É muito comum, né, entre os brasileiros? Bastante comum. E bastante comum em mulheres, né? A enxaqueca, a gente vai falar um pouquinho mais. Bom, então, o que acontece? A enxaqueca, ela é uma doença, uma dor de cabeça que geralmente acompanha a pessoa pela vida, né? Então, não é uma dor de cabeça comum. Então, como que a gente faz para diferenciar se a pessoa tem uma enxaqueca mesmo ou se tem uma dor de cabeça passageira, né? Porque a dor de cabeça, ela é uma síndrome, sendo a enxaqueca. O que é isso? Ela costuma ter uma série de sinais e sintomas que o paciente apresenta, né? Então, eu já gostaria de abrir dizendo quais são os principais sinais e sintomas que uma enxaqueca dá na pessoa que facilita a identificação, né? Então, o primeiro é a característica da dor, né? A dor de cabeça da enxaqueca, ela é uma dor de cabeça latejante ou pulsátil. O paciente tem a sensação de que o coração está batendo dentro da cabeça, eles falam, né? Então, não é uma dor de cabeça, a cabeça fica pesada, não é uma dor de cabeça em aperto, é mesmo latejante. Esse é um ponto, tá? Outra característica, e talvez a mais importante dela, é que uma dor de cabeça de enxaqueca, ela geralmente é forte ou às vezes muito forte. Qual que é a diferença disso? Uma pessoa com uma crise de enxaqueca, ela não consegue fazer mais nada. Ela não vai conseguir trabalhar adequadamente, estudar adequadamente, fazer serviços de casa, porque a dor é forte e latejante. A pessoa vai precisar ficar bastante em repouso, sem muitos estímulos. A pessoa vai evitar ambientes com excesso de claridade, vai evitar ruídos. Luz, barulho. Isso, a pessoa quer ficar quietinha no canto dela, entendeu? Então isso é outro ponto importante. Outro sintoma que é muito frequente é o quê? São as náuseas, ânsia de vômito ou até mesmo vômito. A pessoa que está com crise de enxaqueca, ela não se alimenta normalmente ao longo do dia, tá? Então essas são as principais, digo que as 3 principais características, tá bom? Perfeito. O que desencadeia a enxaqueca, doutor? Ótimo. A enxaqueca, geralmente, ela é desencadeada por alguma pessoa. Tanto que num dos pilares do tratamento que a gente vai abordar, a gente diz o quê? Quando você tiver uma crise de enxaqueca, analise o que você fez na sua vida nas últimas 12 horas. Será que você comeu uma carne mais gordurosa, uma fritura, comeu um queijo um pouco mais amarelo, tomou bebida alcoólica, passou um estresse muito excessivo, teve uma noite mal dormida, e a pessoa começa a identificar com o passar do tempo aqueles fatores que desencadeiam dor de cabeça. Então, por exemplo, eu tomei um golinho de vinho, ou comi certo queijo, ou comi um enlatado, coloquei Ajinomoto na minha salada, e a pessoa percebe ao longo do tempo que várias vezes, tendo aquele tipo de alimentação, isso acaba desencadeando uma enxaqueca. Geralmente são fatores externos, então. Geralmente são fatores externos. Às vezes a pessoa fala, mas eu não identifiquei nada. Às vezes acontece mesmo de não ter nenhum fator desencadeante, mas muitas vezes ele existe, cabe a nós ter a astúcia de identificar qual que é esse fator desencadeante. Vale a pena prestar atenção. Bastante. Então, né, para a gente evitar, de repente, aquilo que está desencadeando ali, causando a enxaqueca.
Como é que é o tratamento, doutor? É medicamento? Isso. Então, o tratamento, ele tem alguns pilares. Primeiro tem o tratamento não medicamentoso. O que seria isso? Quando a pessoa vê que vai começar uma crise de enxaqueca, então já procure um ambiente mais silencioso, talvez um quarto mais escuro, faça um repouso, um relaxamento mental. Muitas vezes isso já vai ajudar a ter uma melhora inicial do quadro de enxaqueca. Porém, na maioria das vezes, a pessoa necessita de uso de medicamentos. É aí que é importante a orientação correta e o neurologista. Por quê? Porque a enxaqueca, como é uma dor de cabeça à parte, muitas vezes analgésicos comuns, e aqui eu digo quais são os mais usados, como dipirona, paracetamol, não resolvem. A enxaqueca, ela tem algumas substâncias inflamatórias envolvidas, então, por isso, muitas vezes, a primeira classe de medicamentos são os chamados anti-inflamatórios, tá? Que a pessoa tem que fazer uso. Porém, nós temos um outro pequeno problema, o grande problema. Muitas vezes, a pessoa que está numa crise de enxaqueca, ela não consegue deglutir, ela tem náuseas e aí ela toma um comprimido e o comprimido fica parado no estômago e tem que ir ao hospital fazer remédio na veia. Então, nós temos outras opções de medicamentos com uma ação mais eficaz, porém, sempre com orientação médica, devemos evitar o uso de medicamentos por conta, né? Perfeito. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntinhas, nós já vamos fazer daqui a pouquinho, porque eu fiquei curiosa. Você falou, as mulheres são as mais atingidas por crises de enxaqueca, doutor? Por quê? Tem alguma explicação? Na realidade, é um fator genético, não ainda é identificado nenhum gene específico para enxaqueca, tá? Mas a gente sabe através de dados populacionais, dados epidemiológicos, que mais ou menos para cada um homem com enxaqueca, nós temos 6 mulheres com enxaqueca. Bastante diferença. E principalmente em adolescentes e adultos jovens é onde acontecem a maioria das crises. Então, próximo ali de 20, 30, 40 anos mais ou menos, né? Tem uma relação muito estreita com a quantidade de hormônios, né? Quantidade hormonal muito intensa no sexo feminino e as suas variações através do ciclo menstrual. Isso aí é um dos fatores que ajuda a desencadear a crise de enxaqueca, né? Perfeito. Doutora, a gente recebeu aqui algumas perguntas, eu achei uma interessante. Uma mãe falando que o filho, com 8 anos, já reclama de muitas dores de cabeça. Aí ela pergunta, Tati, mas criança tem enxaqueca? Pode ser, então, na verdade, pode ser que não seja apenas dores de cabeça, pode ser um quadro de enxaqueca já. Pode. Acontece em criança? Acontece bastante em criança. É motivo frequente de consulta médica, porque as crianças acabam indo mal na escola, né? Muitas vezes acredita-se que possa ser algum problema de visão, a criança vai ao oftalmologista, coloca óculos e mesmo assim não melhora o rendimento escolar e quando a criança é perguntada mais a fundo, ela começa a relatar que tem uma dor de cabeça. Então pode acontecer sim em criança e traz bastante prejuízo, inclusive já tem indicação de tratamento contínuo com alguns remédios para a criança se ver livre da enxaqueca. Olha, a Suzete que mandou a pergunta para a gente, vale a pena então, viu, Suzete? Você passar aí por um neurologista, né, levar seu filho, porque há tratamento e pode ser que seja enxaqueca, mesmo em crianças, ela comentou 8 anos, sim. É comum em consultórios. Sim, crianças e adolescentes, bastante comum. Interessante. Mais uma perguntinha, doutor. A Vanilda Mariano Lopes, de Sumaré. Tati, por favor, meu marido sofre de enxaqueca há 10 anos. Eu gostaria de saber se tem algo que possa aliviar a dor durante a crise. Isso. Então, o que acontece? Então, falando um pouquinho sobre o tratamento da enxaqueca, nós temos 2 tipos de tratamentos para a enxaqueca. O primeiro deles é o tratamento da crise. Ou seja, a pessoa começa a ter um sintoma de dor e toma um analgésico eficaz, indicado pelo médico, para que a crise cesse rapidamente. E esse uso do medicamento tem que ser feito logo no início da dor. Não adianta a pessoa esperar aí 3, 4 horas de dor intensa, porque aí o remédio faz pouco efeito. Mas pessoas que têm crises de enxaqueca muito frequentes, por exemplo, semanalmente,
ou a pessoa tem crises esporádicas, porém altamente incapacitante. Existe o tratamento profilático, o tratamento que você faz de uso contínuo durante alguns meses, com o remédio todo dia, e esse remédio ele evita que a pessoa tenha dores de cabeça de enxaqueca. É um tratamento preventivo e também tem que ser indicado pelo médico, preferencialmente pelo neurologista. Perfeito. Muitas perguntas chegando, doutor, agora pelas redes sociais. A Maria José Santana. Tati, em épocas que tenho muita dor de cabeça, gostaria de saber se o problema com a tireoide pode causar essa dor de cabeça. Então, pelo que eu entendi, a Maria José ela tem problema, né, de tireoide, e ela perguntou se pode estar relacionado. Totalmente. Por que acontece? A tireoide, só para informação, é uma glândula que a gente tem na região da garganta, uma glândula de extrema importância e produz alguns hormônios que vão influenciar o metabolismo de todas as células do corpo. Então, pessoas que têm problema de tireoide que funciona pouco, chamado hipotireoidismo, ou a tireoide funciona demais, hipertireoidismo, isso pode dar alterações mentais, alterações hormonais, de humor, e isso com certeza pode desencadear crise de enxaqueca. Perfeito. Uma telespectadora também que está pedindo ajuda, doutora Ana Lídia. Ela relata que ela tem muita dor de cabeça durante o período menstrual. E ela fala assim, Tati, pelo menos uns 3 dias é uma dor muito, muito forte. E é toda vez que ela está no período menstrual, isso ela já identificou. Tem alguma coisa para melhorar esse quadro dessa dor forte, doutor? A gente falou um pouquinho as medicações específicas, e aí só o neurologista vai poder indicar, né, qual é a melhor para você, mas tem alguma outra coisa que ela pode fazer para amenizar esse incômodo? Sim. Existe, isso é muito frequente, a pessoa às vezes começa a ter dor de cabeça principalmente ali 2 a 3 dias antes de ter o sangramento menstrual, e se a pessoa tem dor de cabeça apenas nesse período, geralmente dura em torno de 1 semana, tá? A gente indica tratamento com ação anti-inflamatória apenas 1 semana por mês e a pessoa fica livre daquela dor do período menstrual. Que importante. Então, tá aí, Ana Lídia, você que participou aqui pelo Facebook, vale a pena, né, procurar um neurologista. Mais uma pergunta em relação a alimentos. É verdade que existem alguns alimentos que pioram a dor de cabeça e a enxaqueca? Na realidade, se você está com enxaqueca, se você já está com o seu estômago funcionando mal e você ainda come um alimento de digestão mais difícil, por exemplo, come um churrasco, come um enlatado, um molho vermelho, um condimento, um tempero muito forte, isso aí vai prejudicar ainda mais a sua digestão e aumenta a chance de causar vômitos e mal-estar. Aquela perguntou especificamente frutas cítricas, café e chocolate, doutor. Tem relação esses alimentos? Chocolate principalmente. O café não, tá? O café ele é até associado à melhora de dor de cabeça, com exceção de pessoas que tomam aí 8, 10 xícaras de café e ficam sem, pode ter uma cefaleia por supressão da cafeína, tá? Mas principalmente o chocolate, por quê? Porque ele tem gordura, isso dificulta a digestão. Isso aí pode piorar bastante uma crise de enxaqueca. Tá, então o chocolate realmente pode piorar, Sim. O café não, na verdade pode aliviar. Isso. E aí as frutas cítricas? Podem piorar também, porque se o estômago não está legal, como o chocolate, a acidez, isso pode dar uma dor epigástrica na boca do estômago. Perfeito. Doutor, nosso tempo acabou, mas eu queria pedir, de repente, para você uma última orientação para o nosso público. Existe algo que, de repente, a gente não comentou, que é importante a gente compartilhar com quem está assistindo sobre a enxaqueca? Sim, a pessoa que tem enxaqueca, muitas vezes, ela hesita em procurar um tratamento para isso e acaba fazendo o quê? Acaba se entupindo de vários analgésicos. É o que a gente vê frequentemente no consultório, o que é? Doutor, eu já tomei 1 milhão de medicamentos, estou me entupindo de analgésicos, de dipirona, de paracetamol não resolve, e nada melhora. E na realidade a pessoa acaba criando um outro problema, porque existe uma muito conhecida chamada cefaleia, dor de cabeça causada por analgésicos. Então, além da enxaqueca, ela pode trazer para ela uma outra dor de cabeça causada pelos próprios remédios. Então, na suspeita de uma dor de cabeça, está vindo frequente, nos últimos 2 meses, semanalmente, procura logo um especialista, faz o tratamento indicado, porque a dor de cabeça, ela incapacita muito a vida no dia a dia da pessoa, né? Então, uma simples conversa de 15, 20 minutos, a gente entende e resolve o problema e a pessoa melhora muito a qualidade de vida.
tem solução, dá para melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem enxaqueca. Tranquilo. O que não pode é se entupir de medicamentos, né? Isso. Porque senão pode, como você comentou, inclusive agravar e ela ter um problema a mais para Exato. depois tratar. Exatamente. Obrigada, viu, doutor? Obrigado Pela eu. participação. A gente recebeu o neurologista Luiz Eduardo Bellini. Todos os contatos do doutor Luiz estão sendo divulgados. E eu já faço o convite aqui para ele ao vivo voltar numa outra oportunidade. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores sobre o AVC. É a segunda doença que mais mata, né, doutor? Segunda doença que mais mata no mundo e no Brasil e a primeira doença em incapacidade física permanente. Vamos falar sobre isso no mês que vem? Vamos, com o maior prazer. Está convidadíssimo, então, depois a nossa produção vê uma data conforme sua agenda e a gente divulga também assim que marcarmos com antecedência para vocês se programarem e não perderem também o nosso próximo bate-papo. Muito obrigada pela gentileza da presença. Até nosso próximo encontro. Eu que agradeço. Boa tarde. Intervalo rápido e na sequência volto com mais dicas. Permaneçam ligados.